Isso. Vai. Oi, gente. Estou desativando aqui o som de todo mundo. Boa noite. Boa noite mais uma vez, né? Agradeço a presença aí de todos vocês. Fiquei muito feliz com a repercussão de ontem, tá? Espero que vocês tenham aproveitado também. E hoje também a gente vai tentar dar algumas peculiaridades, mesmo como o próprio nome da aula diz, sobre os tratamentos mesmo no sexo masculino, né? Então, queria muito agradecer. Eu sei que hoje a concorrência tá brava. Tá? Hoje tem aula do pessoal de Botucatu, que agora toda terça-feira, não sei se vocês estão sabendo, eles vão começar a fazer discussão de casos, que eu acho que é bem bacana quem gosta da oculoplástica também entrar nessas discussões, que é bem legal. Então, ó, o pessoal de Botucatu que está fazendo. E também hoje tem aula do André Braz, né, que eu até comentei ontem, que tudo bem que é uma aula que ele já deu outras vezes, não é alguma novidade, alguma coisa assim, mas eu sei que tem muita gente que também ainda não viu. Então, estão aí, né? Mas, de qualquer forma, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, tá? Então, vou começar aqui compartilhando. Não, vou esperar mais um minutinho, gente, que o pessoal está entrando bastante ainda. Então, eu vou até um 8h04 aqui, eu vou batendo papo com vocês. Se alguém quiser falar qualquer coisa também, vocês fiquem bem à vontade, tá? Vou só esperar mais um pouquinho, que o pessoal está entrando bem, aí a gente está admitindo aqui. Muito bem. Ninguém quer conversar, só conversa pelo chat, mas está valendo, tá? Então, eu vi aqui, todo mundo dando boa noite. Maravilha. Vou de novo pedir para todo mundo só tomar cuidado com o microfone e também quem estiver assistindo do celular para também tomar cuidado, né? Que às vezes fica aqueles riscos na tela e isso a gente não tem como tirar mesmo, né? E isso geralmente acontece quando a gente assiste do celular e bate o dedo sem querer, tá? Bom, então agora eu vou começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que vocês estão vendo a tela já agora, né? Bom, então, por que que eu resolvi fazer uma aula sobre algumas coisas que a gente tem que saber sobre os tratamentos no sexo masculino, tá? Primeiro, porque, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que saber que realmente são traços diferentes, de formas de se tratar de forma diferente que a gente tem no homem e na mulher. Então, já é o primeiro ponto, tá? E, além disso, eu também acho, assim, que é um nicho que está crescendo cada vez mais. Acho que quem trabalha dentro da oculoplástica já há mais tempo percebe isso nitidamente, que antes era raríssimo você fazia uma bléfaro em homem para 10 em mulher. Então, a gente realmente tinha, era uma diferença grande entre os casos masculinos e femininos, tá? E isso está aumentando demais e a gente tem que saber oferecer da melhor forma, ver qual é o melhor tratamento realmente e saber entender que também tem umas certas diferenças entre
o tratamento no sexo masculino com o sexo feminino, tá? Então, aqui, gente, o que, que a gente sempre lembra, né? Que existem vários padrões de beleza, isso a gente sabe, varia muito com cultura, com etnia, com a região que você está ali, muda muito com o tempo. Antes, só a gente lembrar, por exemplo, supercílio, né? Se a gente pegar um supercílio, que era muito na moda 30 anos atrás, era aquele supercílio bem arredondado, principalmente em mulher, né? Aquele supercílio bem arredondado, depois passou por um padrão mais retilíneo, agora aquele arqueado que está todo mundo querendo. Então, assim, realmente isso muda muito com o tempo, né? Então, a gente tem que entender isso também, a gente sempre tem que estar ligado também nessas coisas, porque realmente isso muda com o tempo. E, além disso, existem várias coisas que a gente acaba analisando, né? Se realmente a pessoa tem um padrão de beleza que seja bacana ou não. E isso, o que a gente mais analisa são os fatores relacionados com a simetria e a proporcionalidade, tá? Então, realmente, assim, um rosto um pouco mais simétrico, eu não falo totalmente simétrico, porque ninguém é totalmente simétrico, acaba sendo, chama um pouco mais de atenção, tá? Mas o que é mais evidenciado e o que é mais importante não é nem tanto a simetria, é a proporcionalidade, tá? E a proporcionalidade, gente, isso aqui acaba vindo assim desde a antiguidade, né? As pirâmides do Egito, a Acrópole na Grécia, então tudo isso também tem essa relação de proporcionalidade, tá? E por isso que eles são considerados monumentos tão belos. Então isso é uma coisa que a gente realmente acaba levando em consideração, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar, pensando nisso em relação à proporcionalidade, foi inventada, né? Foi visto que você tem várias curvaturas na face, tanto no homem quanto na mulher. E se você traçar alguns pontos nessa face, você tem sempre. Eles traçaram essa máscara, que é a máscara de Marquardt, que é relacionada com a proporcionalidade, está sempre com a mesma proporção em todos os locais, tá? Só que isso aqui foi muito falado, que aí você tinha que meio que enquadrar o seu rosto nessa figura, e se realmente seu rosto fosse proporcional, ia meio que se encaixar nessa figura, tá? Só que se a gente observar bem, a gente tem um padrão um pouco mais agressivo, um pouco mais forte. Não está passando os slides. Não está mudando o slide? Não. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, peraí. Obrigada por ter avisado, que senão eu fico falando aqui e não estou sabendo. Vocês estão vendo agora? Ainda não, Ivana. Agora Não sim, agora sim, agora foi. foi? Eu vou voltar. Tá mudando? Ok. Então, Agora sim, ok. maravilha, obrigada, gente. Então, aqui eu estava então falando dessas proporções, né, que a gente tinha que levar em consideração, e aqui que a gente tem a máscara de Marquardt, que tem essas proporções, todos com a mesma distância, acabava levando qual que era o padrão de beleza que, teoricamente, a gente tinha que se enquadrar, né, para falar que o rosto era proporcional ou não, tá? E essa máscara aqui, a gente olhando para ela, agora vocês conseguem olhar, né? A gente vê que tem um padrão assim que parece bem masculino, né? Então a gente tem essa força. Então ela foi muito. Muita gente depois falou: não, isso aqui não dá para ser utilizado, porque tem realmente um padrão mais forte, mais masculinizado, não dá para a gente tentar enquadrar um rosto feminino, por exemplo, nessa máscara. E aí surgiu um outro artigo e que acabou mudando um pouquinho a máscara para padrão feminino e para padrão masculino. Então, até existe aplicativo disso, gente. Então, a gente às vezes coloca a foto, ou até um paciente, para ver se ele é mais ou menos proporcional, tá? Não vamos dizer que ele seja simétrico, mas proporcional. E isso é feito em várias
coisas e o que que a gente acaba analisando, assim, um padrão que é o mais importante entre o feminino e o masculino, assim, de diferença. A gente tem a distância entre os zigomáticos, ela tem uma certa distância, que é a distância bizigomática, que a gente fala, e você tem a distância entre os gônios, que seria o ângulo da mandíbula. Então, você tem a distância bigonial. O que que a gente tem aqui de descarado que é diferente, que isso realmente a gente acaba vendo nos padrões de mulher bonita e homem bonito, tá? Aqui a distância entre bizigomático é maior do que a distância bigonial. E no masculino, no sexo masculino, é praticamente a mesma distância. Então, isso é muito falado e muito visto, gente, nos quadros de, de quando a gente quer ver e fazer um preenchimento. E a gente acaba analisando as proporções da face e tem que ver, tem que saber dessas características. Tá? Então, aqui só para mostrar, a gente jogando a figurinha, né, da máscara, sobrepondo a uma figura de uma mulher que tem um rosto bem... A hora que você olha, você fala, gente, ela é extremamente proporcional. E de um homem, tá? Então, isso aqui a gente tem até aplicativo que tem isso. É só uma curiosidade. E essas proporções faciais, gente, a gente tem que lembrar o tempo inteiro, tá? Por quê? Porque realmente todas as análises que a gente acaba fazendo acaba falando nessa proporcionalidade. Então, a gente tem o terço superior da face, que tem mais ou menos a mesma relação do terço médio da face com o terço inferior da face. Então, a gente acaba sempre tratando dessa forma. A gente vai analisar um paciente. Primeiro você vai falar assim, por onde eu começo, né? A primeira coisa que você tem que pensar é realmente nessa proporcionalidade facial, tá? Então você vai fazer, você vai ver o tamanho da fronte, o tamanho aqui da região entre o nariz e o queixo, para ver se não é muito curtinho, se você tem que fazer alguma coisa. Então eu acho que isso é uma coisa que é bem importante da gente sempre analisar, tá? Voltou tudo normal aí, né, gente? Beleza. Aí, então, a gente vai pensar nas três proporções, tá? Então, vamos começar com o rosto masculino, terço superior. Quais são as características mesmo que a gente tem num rosto masculino, pensando no terço superior, tá? Então, pensando no terço superior, a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? A região frontal. A região frontal do homem, geralmente, ela é mais longa do que a região frontal da mulher, tá? Além disso, você tem a implantação de cabelo é diferente do homem para a mulher, tá? Então, é muito mais comum a gente ter essa fronte também, às vezes até parecendo um pouco maior, simplesmente por causa das entradas que o homem tem, tá? Então, às vezes não é nem tanto o tamanho da fronte, mas às vezes porque tem entrada aqui dos cabelos, e aí acaba dando essa sensação de que realmente ele está muito maior, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Outra coisa que a gente tem é a proeminência frontal. Então, ele dá um padrão um pouco mais convexo na mulher, que ela é mais projetada, e no homem ele acaba tendo esse padrão mais retilíneo. Isso a gente comentou até na aula de ontem, tá? Então, é muito comum essa proeminência aqui frontal, que vai dar um certo volume aqui no sexo feminino, por isso que a região frontal ela é um pouco mais convexa, e no homem não tem isso. E além de não ter isso, de não ter essa proeminência frontal tão evidente, a gente tem no sexo masculino outras alterações também. Você tem que a órbita masculina, ela é um pouco mais quadrada, tá? Então isso é uma característica também. E no sexo feminino, ela é mais arredondada. Então isso é uma coisa que também a gente tem que lembrar. Outro fator que é muito importante, aí já pensando em região de periórbita, né? A gente falou da proeminência frontal. A gente tem que lembrar também aqui da proeminência supraorbitária, tá? Que no homem é muito maior do que na mulher, tá? Então, por isso que também você tem um desnível aqui em relação à região frontal. Então, você tem essa proeminência que ela é bem importante no sexo masculino. E aqui tem a representação dela. Então, você tem essa região óssea mais elevada, então isso acaba dando esse padrão mais forte aqui nessa região glabelar do sexo masculino, tá?
Isso acaba levando a gente ter uma alteração, gente, né, nesse ângulo aqui, entre a glabela e o nariz. Então, se a gente for olhar a glabela em relação ao nariz, a gente vai ter um ângulo muito mais marcado aqui no sexo masculino do que aqui no sexo feminino. Aqui você tem um ângulo menorzinho, assim, ele é mais contínuo, tá? Então, essa já é uma outra característica que a gente tem. E outras coisas que a gente tem que analisar e avaliar bem nesses casos são realmente nos casos que a gente vai acabar fazendo um preenchimento. Então, se de repente você tornar a fronte mais convexa, igual está aqui, você vai tornar um homem com aspecto mais feminino. Então, a gente tem que saber dessas diferenças que a gente tem entre o homem e mulher, tá? Outra coisa que é muito interessante é em relação ao supercílio, né? Então, o supercílio a gente acaba falando mais, a gente já tem mais uma certa noção de como deve ser o supercílio, mas o supercílio feminino, geralmente ele é mais alto, tá? Então, ele está acima aqui do rebordo orbitário, e o masculino, ele é mais plano, né? Que no feminino, além dele ser mais alto, ele é mais arqueado, tá? Então, isso é uma outra coisa que a gente acaba tendo que lembrar na hora de fazer os tratamentos. E aqui a gente tem a classificação de Westmore, que é a mais utilizada. Hoje ela já sofreu algumas pequenas variações, mas é o que toda esteticista vai e faz as medidas aqui, quando vai fazer pigmentação de supercílio, elas acabam levando em consideração essa classificação, tá? Então a gente traça uma linha vertical aqui passando pelo canto interno do olho e a asa do nariz, e você vai passar uma outra linha passando pela asa do nariz e o final do seu supercílio. Quando você faz na mulher, a gente percebe que esse encontro das linhas, ela acaba ficando com o supercílio totalmente para cima, tá? E no sexo masculino fica mais ou menos na mesma altura aqui da linha, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar e que isso realmente é importante para o padrão de beleza, tá? Outra coisa que a gente analisa, o próprio olho. O próprio olho, ele é mais retilíneo, assim, o canto externo, o canto lateral com o canto medial dos olhos, no homem, ele é um pouco mais retilíneo, tá? Na mulher, a gente já tem uma diferença de mais ou menos de 20 a 25 graus entre o ângulo externo, o canto externo com o canto interno do olho, tá? Então, isso é realmente importante a gente lembrar que isso acontece e realmente lembrar que isso realmente tem que ser levado em consideração. Isso, às vezes, quando a gente vai fazer uma cantopexia, a gente tem que lembrar disso, porque às vezes a pessoa vai, joga realmente o canto externo do olho muito para cima, isso dá um ar feminilizado para o paciente. Então, também a gente tem que saber que existe essas diferenças. Em relação ao terço médio, o que a gente tem que lembrar, tá? A gente já vem aqui para a área do nariz, né? Então, a gente olhando em relação à glabela, em relação ao nariz, aquilo que eu já comentei, que a gente tem um ângulo mais marcado aqui nessa região do nariz. Além disso, geralmente o nariz masculino, ele é mais plano e maior, né? Tem um comprimento um pouco maior. A mulher, ela já tem o nariz um pouco mais estreito, e uma outra característica que é muito importante é a angulação da ponta nasal. Então, no sexo masculino, realmente ele é um padrão um pouco mais perpendicular, o nariz em relação aqui à região nasolabial, né? Então, ele tem mais ou menos esse padrão perpendicular. O feminino, ele já é um ângulo mais obtuso. Isso faz com que a ponta do nariz, ela fique levemente levantada no sexo feminino. Isso é muito importante também para a gente saber nos tratamentos que a gente vai oferecer, tá? Outra coisa que a gente tem, na região malar, a região malar do sexo feminino, ela tem realmente uma convexidade. No masculino, ele já tem um padrão mais retilíneo, tá? Então, a gente tem essas alterações em relação ao homem e à mulher. E, além disso, a gente também tem, a mulher, ela tem um ponto aqui de projeção, que geralmente é um ponto que ele é mais elevado. E no homem é mais uma área como um todo, tá? Não é realmente uma pequena área que é mais elevada. Então, isso a gente também tem que ter uma base mais ampla, vamos dizer assim, tá?
e na mulher a base é mais focal, mais localizada. Isso também é importante, gente, porque a gente tem muito na moda, todo mundo falando em top model look, na hora que você vai fazer um preenchimento, que nada mais é do que você preencher essa região malar aqui e dar esse aspecto, né, de saúde, né, que eles falam, dá um aspecto de realmente paciente bem, com saúde, e é realmente isso que eles relatam. E a gente dá uma volumizada nessa região malar. Isso geralmente a gente faz com cânula e a gente vai fazer aqueles pontos do CK1, CK2 e CK3, a gente faz com cânula num nível um pouquinho mais superficial, você vai fazer no subcutâneo mesmo, tá? Só que isso, gente, não fica bom em homem, tá? Então a gente tem que lembrar que esse tipo de tratamento a gente não vai fazer em homem. Então, top model look para homem, só se ele pedir, só se ele for, tiver outras características, tá? Mas realmente esse padrão a gente não segue no sexo masculino. Em relação ao terço inferior, o terço inferior é o que mais mostra para a gente, é o que o paciente masculino mais pede tratamento, tá? Ele quer realmente ficar com a região inferior mais marcada, mais larga, porque isso realmente dá um padrão de masculinidade que é o que muitos deles acabam buscando, tá? Em relação aos lábios, a gente tem o lábio masculino, que ele é menos volumoso, tá? Ele pode ter uma extensão um pouquinho maior, né, do que o lábio feminino, mas ele realmente é menos volumoso. E um padrão que a gente acaba levando muito em consideração é o queixo, gente. O queixo é uma coisa muito marcante no sexo masculino. A gente tem que lembrar de tratar e olhar para o queixo. Eu nunca tinha dado tanta importância para o queixo, assim. No comecinho eu falava, né? Eu não achava que tinha tanta necessidade de um tratamento. E depois, gente, que assim, que você começa a olhar para o queixo e você começa a ver a diferença que dá na hora que você faz o queixo de um paciente, você quer fazer queixo em todo mundo, tá? Então, assim, o que a gente tem que lembrar? Aonde que a gente vai concentrar o tratamento da região do mento no sexo masculino? Lembrar da distância entre os lábios, tá? Então, se a gente pegar o padrão aqui labial, a gente vai ter o lábio e o lábio. Aqui é onde eu quero concentrar o queixo do paciente, tá? Então, se eu for fazer um preenchimento aqui nessa região, eu tenho que ter uma base mais alargada para fazer esse preenchimento melhor. Na mulher já é diferente, a gente não usa os lábios, a gente usa o nariz, tá? Então, a gente vai da asa nasal de um lado até a asa nasal do outro, e a gente vai deixar o queixo um pouquinho mais fino ali, né? Você vai projetar, muitas vezes, só essa região mais central. Então, isso é um padrão também que a gente tem que levar em consideração, tá? Além disso, ângulo de mandíbula. O ângulo de mandíbula, a gente sabe, né, que o sexo masculino, a gente vai ter aquele ângulo mais perpendicular. E outro fator que a gente também vê de grande importância no sexo masculino é o masséter. O masséter, geralmente, ele é muito mais marcado. A gente tem uma estrutura muscular aqui muito mais forte no sexo masculino do que no sexo feminino, tá? Então, a gente tem que lembrar dessas peculiaridades, né? E aqui, gente, eu coloquei essa foto de um paciente meu, porque assim, ele falou assim para mim, olha, não me incomoda o sulco aqui, eu não me incomodo com isso. Eu me incomodo com o meu rosto, que ele parece muito redondo. Eu queria melhorar um pouco a região do meu queixo, que eu queria tentar melhorar, e eu queria tirar esse aspecto arredondado do meu rosto, tá? Que eu fiz para ele, gente? Eu simplesmente fiz um pouco de mento, então eu coloquei aqui, ó, a gente vê que o mento dele tá um pouquinho com a base mais alargada, e nós fizemos fio, aqui ele estava ainda com um pouquinho de inchaço, que foi com 20 dias pós preenchimento que eu tinha feito essa foto, mas ele se amou, porque ele falou que o rosto dele, realmente, a gente olhando, a gente percebe que parece que o rosto alongou, que ele emagreceu e parece que ele está mais jovem, tá? Então, só de você dar essa alargada aqui na região do terço inferior. Eu não fiz nada aqui no sulco, porque ele não queria. Ele falou que ele entendia a idade que ele tinha, ele não queria mexer nisso, e o que ele queria realmente era fazer só o terço inferior, tá? Então, assim, às vezes eles vêm para isso, gente, eles buscam para isso.
Então, assim, a gente tem que saber de tudo isso, a gente tem que entender o processo de envelhecimento do sexo masculino, tem essas peculiaridades em formato de estrutura óssea, que a gente viu tudo que eu falei aqui, basicamente, a gente só falou de osso, tá? E a sua consequência mesmo no rosto masculino. E aí a gente tem que entender na prática o que também a gente acaba pensando em como fica um tratamento, o que a gente tem que analisar, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: nos homens, as expressões faciais são maiores, a musculatura é mais forte, e além disso, ele tem muitas vezes um tecido adiposo, assim, ele tem um tecido adiposo, mas ele é às vezes em menor quantidade, tá? E isso tudo acaba fazendo com que o homem pareça, de acordo com algumas pesquisas, eles aparentam, em média, ser mais ou menos 0,37 anos mais velhos do que realmente são, tá? E se a gente for analisar, realmente não tem uma grande diferença, né? Assim, uma significância. Mas, enfim, a gente tem que lembrar dessa musculatura que ela é mais forte, as expressões faciais são mais fortes, que isso, na hora do nosso tratamento, vai acabar interferindo também nisso, tá? Outra coisa que a gente tem que analisar é que, assim, isso foi comprovado que tem uma densidade maior dos vasos sanguíneos no rosto masculino, você tem um plexo vascular mais denso, assim, dos folículos, com capilares mais grossos. Gente, isso é imprescindível e quem opera já sentiu isso na prática, né? Que é muito mais comum sangramento no sexo masculino. Você tem que estar preparado para isso, tá? Então não adianta você ir para uma cirurgia e falar assim, é uma blefarosinha aí, vamos lá. Eu odeio quando fala blefarosinha, tá? Mas enfim, assim, a gente tem que lembrar que a cirurgia em homem é mais complicada. É mais difícil, às vezes o homem não ceda direito, sangra mais, você tem que estar preparado para isso. E você tem que saber e falar isso também para o paciente, tá? Você tem que informar que pode ter mais hematoma, pode ter mais sangramento no pós-operatório, pode inchar bastante. Então, você tem que realmente falar isso para o paciente. Outra coisa que a gente tem é a epiderme e a derme do homem são mais espessas, né? São mais grossas. Você tem mais colágeno no homem, tá? E além disso, você tem os poros faciais maiores. Então, isso vai dar uma maior oleosidade no sexo masculino. Então, se você pega um homem e uma mulher da mesma idade, é muito mais perceptível o envelhecimento na mulher do que no homem, tá? Na grande maioria das vezes. Eu falo na grande maioria das vezes porque a gente está fazendo muito mais tratamento e muito mais. A gente tem acesso a mais coisas, então, mas se a gente pegar um homem e uma mulher mais ou menos da mesma idade, você vai ver que a mulher parece muitas vezes mais velha, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem também por conta dessas características faciais. Então, assim, na prática, para que a gente precisa saber de tudo isso, gente? Por exemplo, você vai fazer um tratamento com toxina botulínica. A gente tem que saber que vai precisar muitas vezes de doses mais altas para você dar o mesmo efeito para um homem do que você daria para uma mulher, tá? Existe um estudo de Carruthers que acredita-se assim, eles fizeram um tratamento com 20, 40, 60 e 80 unidades de toxina em glabela, só em glabela isso, de homens e mulheres, tá? Na mulher, a grande maioria já tinha um bom resultado a partir de 20 unidades. Então, desde 20 unidades já tinha um bom resultado. E no homem, não. No homem, assim, 20 unidades parecia que não tinha feito nada. Muitos estavam insatisfeitos e eles começavam a mostrar grau de satisfação, tanto do paciente quanto do médico, né, que tem análise das duas coisas nesse trabalho do Carruthers. Eles só percebiam realmente uma diferença a partir de 40 unidades na glabela do sexo masculino, tá? Então, a gente tem que lembrar disso na hora de fazer o tratamento. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que, assim, as rugas frontais em homens, elas geralmente são mais profundas. A gente muitas vezes tem esse aspecto oleoso da pele do homem, como eu falei, que os poros são maiores, então isso é muito mais comum a gente encontrar em homem do que mulher. E um padrão que a gente nunca pode esquecer de tratar, gente, é a região lateral da fronte no sexo masculino, tá? Porque, diferente da mulher, ele raramente vai querer arquear a sobrancelha dele. Lógico que tem as exceções, né? Mas raramente ele vai querer arquear.
Então, você não pode deixar de tratar essa região aqui lateral da fronte, tá? E outra coisa, gente, a gente sabe que muitas vezes a gente tem aquelas alopécias, né? Tem o homem careca aqui, e você pode ter ruga, gente, até mais para trás, bem onde estariam as entradas mesmo do sexo masculino, né? E você tem que tratar até essa última linha, que geralmente é mais para trás no sexo masculino do que no feminino, tá? Então é outra característica que a gente tem que lembrar. Outra coisa, os pés de galinha nos homens. Geralmente ele tem esse padrão assim de ruga que vai ser do canto interno, do canto externo do olho para a região inferior. Isso acontece por quê? Porque o zigomático do sexo masculino geralmente ele é muito maior do que do sexo feminino e tem uma força maior. Então esse padrão aqui de sorriso, gente, é muito comum a gente encontrar nos homens. Aí a gente cai naquela coisa, fala, putz, vamos lá, vamos fazer aqui o tratamento da toxina, eu vou vir com a toxina até aqui embaixo? Não pode. Porque se você vier com a toxina até aqui embaixo, você vai acabar bloqueando o zigomático maior e menor e vai ter alteração no sorriso do paciente. Então, nesses casos, a gente acaba fazendo muitas vezes aquele padrão. Bem ali na região do orbicular, você faz a quantidade normal de toxina que você está habituada, 2,5, 3 unidades, é o que você está habituada, e nessa região mais inferior, você acaba fazendo o microbotox, tá? Então, o microbotox vai suavizar essas rugas e vão melhorar esse aspecto, tá? Mas a gente não pode vir com padrão até o final aqui, porque senão você realmente vai atingir o zigomático e vai acabar dando alteração do sorriso do paciente, tá? Em relação aos preenchedores, tá? O que a gente busca no sexo masculino? Os preenchedores no sexo masculino, normalmente eles são usados para quê? O homem busca eliminar as rugas, básico, né? E ele também quer parecer mais masculino, tá? Isso é uma coisa dos homens que ele quer parecer mais masculino. Então, geralmente, ele vai querer demonstrar aqui esse padrão de masculinidade com aquele terço inferior que eu falei. Então, a gente vai colocar mais produto aqui nessa região. E aqui, gente, quando a gente vai fazer o ângulo de mandíbula, vou falar bem a verdade, parece um buraco negro. Você coloca, 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 e realmente é difícil de você dar um grande volume com pouca quantidade de produto. Então, geralmente, você vai precisar de mais volume para provocar um tratamento que ele goste. Tá? Então, também a gente tem que lembrar disso. Você vai gastar muito mais seringas de preenchedor para dar um tratamento que ele queira. As principais áreas de tratamento, esse aqui, gente, é um artigo do Maurício de Maio, é velho, de 2009, tá? E depois disso, ele até fez um livro só de tratamento para sexo masculino, tá? Então, muito baseado nesse artigo que ele escreveu. E aqui ele fala algumas coisas, eu comprei esse livro, eu tenho esse livro, e eu acho que realmente a gente tem que estudar um pouco além para poder realmente entender o que o homem quer, tá? Então, as principais áreas de tratamento que a gente faz com preenchedor no sexo masculino. Uma delas é a região malar, tá? Então, aqui a gente tem um consumo grande aqui na região malar, então a gente tem que normalmente a gente tem que fazer aquela estruturação da região malar. Antes era muito comum as pessoas fazerem implantes aqui nessa região malar. Hoje em dia, cada vez menos, por conta dos produtos que a gente tem hoje no mercado, com a qualidade dos produtos que a gente tem. E também porque os pacientes querem tratamentos mais rápidos e que não pareçam tanto, né? Então, isso é realmente importante. Outra região que é muito comum do homem se queixar é a região do tear trough. A gente vai tendo realmente uma absorção grande do volume nessa região aqui de maxila. Então, a gente vai ter a junção pálpebro-malar, que eu comentei ontem também na aula de anatomia, ela é muito marcada aqui no sexo masculino. Por quê? Porque geralmente você tem uma absorção óssea muito importante e como o tecido gorduroso aqui ele é mais pesado, vamos dizer assim, no sexo masculino, a gente tem uma queda realmente maior. Então a gente vai ter mais alterações como o vetor negativo, outras alterações que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então é mais comum e é muita queixa deles também
você ter essa alteração aqui no teardrop. Em relação ao sulco nasogeniano, é uma região que a gente tem grandes alterações. É muito comum a gente ver esse padrão aqui em salsicha no homem, tá? E aqui o que você tem que fazer, gente? Não basta você só preencher essa região, você tem que estruturar essa região aqui malar, você tem muitas vezes que elevar esse tecido aqui, seja com fio de sustentação, ou às vezes com uma cirurgia mesmo, tá? Que no homem, geralmente, você não consegue dar um bom resultado com fio de sustentação, pelo fato do tecido também ser mais forte, mais denso, né? Então, a gente tem que lembrar disso. E quando você vai, muitas vezes, preencher aqui o sulco nasogeniano, a gente, muitas vezes, tem que fazer o tratamento em vários níveis. Então, você vai fazer um pouco na região do periósteo, vai fazer um pouco no subcutâneo, na derme mais profunda e na derme mais superficial. Então, você tem que fazer em vários níveis para conseguir dar um resultado que eu vou dizer assim que é razoável, tá? Melhora, melhora muito, mas assim, não ficou perfeito, a gente tem que concordar com isso, né? Outra coisa que a gente acaba vendo muito é, como eu comentei, mento e mandíbula. Para mim, assim, o grande assim, pedido dos homens é realmente mento e mandíbula. Então, a gente tem que saber tratar, ele não liga para a boca que tem um pouco de atrofia, ele não liga para isso. O que ele liga realmente é o padrão do queixo, vai formando aqui a bolsinha, né, do jaw, e ele perde totalmente aqui a angulação que ele tinha, muitas vezes, da mandíbula. Então, é o que o paciente mais pede, é isso aí. Lembrando novamente, gente, daquela relação, né? Então, isso realmente a gente vê muito e hoje em dia cada vez mais esse pedido dos pacientes, né? Que você quer a distância bisigomática que ela se torne semelhante à distância bigonial. Você quer transformar o homem muitas vezes com esses padrões, tá? Aí que eu vou falar, preenchimento em supercílio em homem. Gente, não fica bom, né? Então, assim, é muito difícil você fazer. Aqui não tem só, né? Preenchedor, tem toxina botulínica também. E esse padrão, normalmente, o homem não quer, jamais, é o que ele mais tem medo quando ele vai fazer o tratamento, é alguma coisa perto da sobrancelha, gente. Ele morre de medo de que eleve a sobrancelha. Então, você tem que realmente tomar cuidado com isso, tá? Outra coisa, gente, lábio. Muitos homens preenchem sim o lábio, tá? Eles pedem porque realmente vai tendo uma atrofia grande, eles já não têm um grande volume, mas lábio com todo esse volume, se ele nunca teve, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. E outra coisa que o homem odeia é o arco do cupido. Então, você não vai ficar fazendo aqui direitinho a projeção do lábio superior e tudo mais, tá? Então, isso é uma coisa que você não faz no sexo masculino, tá? Só se ele te pedir e você perceber que existe esse lado feminino nele, né? Que senão você não faz. E hoje, gente, o que é muito falado, né? A grande vontade dos homens que aparecem para fazer esses tipos de tratamento com a gente, eles querem transformar um rosto que é não angulado, que são todos esses padrões, um padrão que é meio em coração, um padrão oval, que isso que o André Brás fala muito, ele quer transformar num padrão angulado. Ele quer transformar com essas medidas aqui mais bem marcadas, que realmente é o que chama atenção dos homens, que é o que eles querem de tratamento. E aí, gente, eu fui assim, coloquei lá no Google os rostos mais bonitos do sexo masculino. Aí, dos 10 homens que tem lá como homens mais bonitos do ano de 2020, 2 têm o rosto não angulado, tá? 8 têm o rosto angulado. Isso aqui eu tirei lá da pesquisa que realmente existe e foi feita e publicada tudo dessa forma, tá? Então, assim, é um padrão que está se buscando muito. Aí, o que a gente também tem que lembrar? As implicações clínicas também durante a cirurgia, tá? Então, eu falei de toxina e preenchedor, que eu acho que são fatores que a gente tem que prestar atenção na hora de proporcionar esse tratamento aí para o paciente, mas a gente também tem que lembrar no processo cirúrgico, tá? Então, primeira coisa, geralmente a saúde dos homens, ela não é tão boa quanto das mulheres. Então, já é o primeiro ponto.
A gente sabe que é muito comum, às vezes o homem fala assim: "Você tem diabetes?" Fala: "Não sei". Então, "Quando você fez exame?" "Ah, faz muito tempo". Então, assim, eles não têm, realmente esse cuidado tão padronizado, e quando tem, geralmente tem uma mulher por trás, tá? Vou ser bem feminista aqui agora. Outra coisa, o homem, você pede para ele usar filtro solar no pós-operatório, ele usa uns 2 dias, depois ele já para de usar, tá? Ele cansa, ele não quer, e ele fala que fica o rosto muito, oleoso e tal. Então, assim, a gente tem que lembrar que isso também faz parte de todo o preparo da gente, né, nessas orientações que a gente já tem que dar no pré-operatório, já pensando no pós-operatório, a gente tem que lembrar disso. Outra coisa, é muito mais difícil você, às vezes, associar técnicas que vai acabar fazendo algum tipo de resurface. Então, tipo laser de CO2, um peeling, microagulhamento, alguma coisa que você vai querer associar na sua técnica cirúrgica, é mais complicado. Por quê? Muitas vezes você tem que falar assim: olha, você vai ter que ficar uns 15 dias sem fazer a barba, tá? Tem homem que ok, mas tem homem que fala que não dá. Então, é uma coisa que a gente acaba também tendo que explicar tudo isso para o paciente, tá? Então, tudo isso tem que ser comentado antes, tudo isso tem que ser lembrado. Parece bobeira, mas realmente faz parte da nossa orientação de pré e pós-operatório, gente. Outra coisa, aquilo que eu comentei, muitas vezes ele não sabe que ele tem um diabetes, que ele tem alguma coisa. Então, às vezes pode ter um risco anestésico realmente maior, tá? Tabagismo e abuso de álcool, tabagismo ainda acho que o homem ainda fuma mais que a mulher, mas abuso de álcool eu acho que já está tudo igual, viu? Mas enfim, eu também coloquei porque isso é muito falado em relação a tabagismo e abuso de álcool, que a gente tem que lembrar nisso. Outra coisa, às vezes é difícil você esconder uma cicatriz do sexo masculino, tá? Então, vai depender muito se ela tá camuflada com alguma coisa ou não. Então, às vezes a gente quer fazer uma incisão pré-triquial, como é que você vai fazer uma incisão pré-triquial? É muito mais difícil de você fazer isso no homem, é muito complicado. E, além disso, o homem às vezes passa uma base, alguma coisa assim para disfarçar, mas a grande maioria não usa nenhum tipo de maquiagem. Na mulher, muitas vezes você passa lá e ela fica bem tranquila e não liga tanto, mas no homem é mais complicado. E a gente tem que lembrar e explicar para o paciente em relação ao tempo de cicatrização, ela pode ficar aparente por 2, 3 meses, então tudo isso faz parte das nossas orientações e acaba sendo imprescindível. E o que é mais, assim, comum, eles não querem que outras pessoas saibam que eles passaram por algum procedimento, tá? Então isso é bem comum e a gente tem que explicar também para o paciente que isso realmente ele pode sim ficar roxo, ele pode sim ficar com a cicatriz meio vermelhinha no começo. Então você tem que também explicar tudo isso para ele. Você não tem como fazer uma mágica que ele opere e no dia seguinte está tudo em ordem, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Aqui que eu estava comentando do supercílio, né? Então, em relação ao supercílio, essa figurinha aqui, ela mostra para a gente vários tipos de incisão que a gente pode fazer, né, para elevar o supercílio. Normalmente, a toxina botulínica a gente não usa para esse intuito de suspender o supercílio, porque a gente vai pensar na toxina botulínica, aquele padrão que a gente usa muito para bloquear os corrugadores, o próceros e até o depressor do supercílio, mas a gente deixa aquela região lateral do supercílio, da região frontal, ali sem tratamento. Isso a gente normalmente não faz em homem. E a mesma coisa de preencher aqui a região final do supercílio, também a gente normalmente não faz isso, tá? Então, a gente acaba ficando muito com os processos cirúrgicos, mais para o sexo masculino. E aí, as cirurgias também não são todas que a gente vai poder fazer. A gente tem que lembrar, por exemplo, que eu comentei, muitas vezes é difícil você poder indicar uma incisão aqui pré-triquial. Você não vai deixar uma cicatriz aqui no paciente. Pacientes calvos, você também não vai pensar numa cirurgia coronal, tá? Então, você também tem que lembrar disso. Aqui está uma incisão de ritidoplastia, gente, também é um problema. Quando o paciente, às vezes, faz uma ritidoplastia, que você acaba puxando a pele aqui dessa região, aqui da região da mandíbula, que vem para trás, às vezes, até da orelha, muitas vezes você acaba levando o folículo piloso aqui, que vai acabar crescendo barba aqui atrás da orelha. Então, você também tem que orientar, que às vezes ele vai ter que fazer uma
depilação a laser, fazer algum tratamento para isso. Então, assim, a gente tem as limitações também, você não pode indicar tudo que você podia indicar numa mulher. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar no tratamento de um homem, é muito comum a gente usar, fazer a incisão de Castanhares, fazer a incisão direta para elevação do supercílio. Por quê? Porque geralmente o supercílio masculino, ele tem mais pelos para camuflar a cicatriz. Uma outra coisa que a gente pode utilizar, gente, é fazer a pexia interna. Então, a pexia interna também é uma coisa que a gente vai poder fazer. E é quase impossível você indicar uma coronal, uma pré-triquial no sexo masculino, tá? Pode utilizar, fazer aquele mid-forehead lift, né? Que é aqui, você fazer a incisão bem no meio da testa, que isso em mulher é quase nunca a gente faz isso, mas em homem, se ele tem uma ruga mais profunda, você pode sim utilizar uma ruga mais profunda do sexo masculino na região frontal para fazer a sua incisão para levantar o supercílio, tá? Então, são algumas características que a gente tem que lembrar na hora de indicar uma cirurgia para suspensão do supercílio. E quando você acaba elevando o supercílio, elevando e deixando aquele supercílio mais arqueado, ele não gosta. Primeiro que ou ele fica com uma aparência mais feminina, ou ele fica com aquela aparência de irritado, de bravo, né? Que é aquele Angry Birds, né? Que a gente às vezes vê nos desenhos. Outra coisa que a gente analisa, gente, a gente tem milhões de incisões, de forma de você poder fazer a incisão da pele na blefaroplastia. Geralmente, a gente nunca vai fazer alguma incisão que você tem esse arqueamento aqui, que isso aqui depois vai deixar o olhar um pouco mais arqueado. Geralmente, no sexo masculino, a gente acaba fazendo uma incisão mais conservadora, até deixando sobrar um tiquinho de pele, que o paciente gosta, tá? Não digo deixar muita pele sobrando, mas aquele sulco extremamente marcado, tem muito paciente masculino que não gosta daquilo. Então, você tem que ter um padrão assim mais conservador, e a incisão ela tem que ser mais, sem ter essa inclinação aqui na região lateral, né? Então, ela acaba sendo mais circular. Além disso, como eu comentei, gente, é muito mais comum a gente ter pacientes com vetor negativo no sexo masculino, e como eu comentei, como tem um vetor negativo que é mais comum, e essa região malar, ela tem essa queda maior no sexo masculino, é muito mais comum a gente ter essa junção aqui, pálpebro-malar mais profunda, e com as bolsas de gordura mais proeminentes, tá? Então, a gente tem que saber lidar com todas essas situações, tá? Então, aqui, gente, eu quis falar um pouco disso, aí eu sei que tem gente que às vezes vai falar assim, bobeira, mas são coisas que a gente tem sim que prestar atenção, tá? Tem que saber de todas essas peculiaridades no sexo masculino. Embora os tratamentos que a gente faz no homem e na mulher sejam iguais aos mesmos tipos de tratamento que a gente acaba fazendo nos dois, a gente tem objetivos diferentes no sexo masculino, os parâmetros costumam ser muito diferentes, tá? Então, a gente tem que saber lidar com isso para você não fazer um tratamento que pode resultar numa alteração cosmética ruim para o paciente, que ele não goste daquilo, e que não gere um grau de satisfação adequado para o paciente, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria de novo, espero que vocês tenham gostado, tá? Depois a gente vê os comentários. Eu queria de novo lembrar do curso de imersão em oculoplástica. Eu queria muito assim que quem está aqui tivesse essa curiosidade de ir lá no site, dar uma olhada. Se não é para você, pode ser para um colega seu. Eu gosto assim de dar esse tipo de enfoque. Vocês perceberam já, acho que em algumas aulas que eu dei, eu gosto de ser assim bem objetiva e prática. Eu acho que é o que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então eu dividi em 8 módulos, tá? Esse curso de imersão. Ele está mais aprimorado do que o outro, né? Porque a gente sempre tenta melhorar, isso é uma coisa que eu tenho muito, de sempre querer melhorar. Coloquei algumas aulas com um dermatologista, a doutora Francine, ela trabalha com o doutor Carrijo, lá em São Paulo, e ela tem muita experiência com preenchedor, fios, que o Carrijo é uma das unanimidades em fios, tá?
Então, eu coloquei, ela é muito bacana, ela dá umas aulas muito didáticas, eu queria, assim, realmente que ela participasse do meu curso, porque cada vez que eu bato um papinho com ela, eu aprendo alguma coisa. Então, eu fiz questão da Fran, que é uma amiga minha desde Botucatu, desde a faculdade, e ela vai falar bastante para a gente. E aqui, gente, o que eu sempre falo, o enfoque que eu dou em cada módulo é bem dia a dia, tá? Eu acho que é o que você pode agregar na sua cirurgia para dar um resultado realmente melhor para o seu paciente, tá? Então, eu tento agregar dessa forma, mostrar os pulos do gato, eu ponho sempre vídeos que depois eu disponibilizo para todos vocês, quem me conhece aí sabe que eu faço isso mesmo, e a gente discute muita coisa e coisas que a gente vão agregar no nosso dia a dia. Por quê? Igual eu comentei, gente, fazer uma blefarozinha superior, igual o pessoal fala por aí, isso muita gente faz, porque vocês sabem que não é difícil. O que é difícil é você dar um tratamento mais profundo, é o que a gente fala que é o tal do finesse. Então, é realmente alguma coisinha além que a gente tem que dar para o paciente. E em cada módulo eu vou acrescentar alguma coisa de realmente útil e de que pode realmente dar um resultado melhor para a gente nas cirurgias e nos procedimentos, tá? Outra coisa que eu queria falar, que também, até aqui, gente, eu coloquei o QR Code em relação ao curso de imersão em oculoplástica, tá? Que está aqui para vocês. E a gente também, nesse módulo desse ano, a gente também está organizando workshops e os cursos hands-on que eu faço aqui em Americana, tá? Então, os workshops vão ser em Curitiba, tá? E já está tendo procura, já estou organizando já isso. Então, a gente vai fazer 3 cirurgias por sábado, vão ser sempre aos sábados, e eu vou, assim, mostrar passo a passo tudo, o que a gente pode agregar em cada cirurgia na blefaro superior, inferior, a gente vai agregar isso. Já tem uma data que está esgotada, e graças a Deus, e eu já tenho até 2 vagas aqui que já tem gente também, mas a gente vai colocar 2 alunos por dia no centro cirúrgico só, tá? E os hands-on que eu faço em Americana, eu já deixei uma data meio pré-marcada, também dos preenchedores e toxina, que vai ser 14 e 15 de agosto, e os de fios e bioestimuladores, que vão ser nos dias 4 e 5 de setembro, tá? Então, aqui eu também deixei o QR Code, tanto lá de Curitiba quanto aqui de Americana. A gente tem o QR Code com o WhatsApp para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês quiserem, tá? E aqui, só para mostrar para vocês, que além disso, vocês podem conhecer minha linda cachorra, que ela veio até no último hands-on, as meninas falaram tanto que queriam conhecer a Lica, e ela apareceu aqui para abrilhantar, né, no hands-on, tá? Para dar o arzinho da graça dela, tá? Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí que vocês tenham colocado que eu não vi. Deixa eu ver. Tararara. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Naquele paciente, ligamento de órbita malar mais profundo e bolsas bem herniadas e vetor negativo, você, em geral, indica qual técnica? Gente, sempre que tem vetor negativo, eu vou para um sulfilifting, tá? Então, só que eu faço o sulfilifting, assim, bem feito, sabe, gente? Que eu acho assim, que muita gente acaba falando assim, faz uma pexiazinha do orbicular, tem as suas indicações, tem sim, mas eu acho que quando tem um vetor negativo, você tem que descolar, liberar todos os ligamentos aqui da região lateral, né, da órbita, e realmente trazer para cima o sulf. Então, você tem que fazer um sulf lifting, tá? Então, é isso que eu faria naquele paciente com certeza, tá? Então, aqui alguns elogios, eu agradeço muito de novo, gente, que vocês sempre me enchem minha bola aqui, eu fico toda feliz da vida. Aqui algumas pessoas fizeram o meu curso que falaram realmente, que legal, aqui eu fiquei super feliz. A Camila aqui está perguntando workshop de quê? De que tema que vai ser os workshops?
eu quero colocar, e eu estou já vendo os pacientes para isso, eu quero colocar sempre uma pálpebra superior, uma pálpebra inferior e alguma pitose, tá? Então, assim, eu quero associar na pálpebra superior, não só ir lá fazer a bléfaro, eu quero realmente fazer o que dá para agregar. Brassiere, fazer pexia interna, fazer o que a gente poderia agregar naquele paciente. E na inferior, eu estou buscando esses pacientes assim, que muitas vezes a gente tem que fazer um surf lifting ou fazer uma transposição de gordura, esse tipo de cirurgia que eu estou buscando. E pitose, eu acho assim, que às vezes a gente acaba fazendo, não vou colocar, lógico, num workshop uma pitose congênita e tudo mais, só se tiver, assim, 2 pessoas querendo muito alguma coisa nesse sentido, tipo um frontalis transfer, que eu sei que teve gente que já até me perguntou se eu tinha um curso só de frontalis transfer, tá? Não tenho, porque realmente eu acho que isso é difícil, mas se de repente a gente tem 2 pessoas que estão num dia lá, que querem que eu faça muito um frontalis transfer, a gente vai buscar o paciente para isso e a gente tem como ir atrás, tá? Mas o que eu estava querendo era muito isso, fazer superior e inferior com alguma técnica associada e fazer realmente alguma pitose. A Fraida está falando da Lica, que realmente a Lica é isso aí. Tem muita do primeiro para o segundo. A Isabela deve estar perguntando se tem muita mudança do primeiro para o segundo curso. Muito não digo, mas eu coloquei, lógico, né, alguns estudos que surgiram do ano passado, que realmente apareceram, e outras coisas que eu acabei agregando alguns vídeos também, que eu coloquei mais alguns vídeos, e quis colocar realmente essas coisas para agregar com as aulas do cirurgião plástico e da dermatologista, tá? Que eu acho que é realmente, mas não tem muita diferença, tá? Então, eu acho que tem algumas coisinhas que eu sempre quero melhorar em cada aula, então isso eu nunca vou dar a mesma aula 2 vezes, vocês vão ver, assim, quem já me viu também vê que é difícil, às vezes tem um ou outro slide que acaba repetindo, porque tem que ser repetido mesmo, mas eu nunca dou a mesma aula, então eu sempre mudo. Então, alguma coisinha vai ter de diferente, sim. A Carol Sampaio está me perguntando aqui se eu preencho também o malar anterior nesses casos de vetor negativo. Olha, até preencho se você tiver numa situação muito, muito assim, leve, tá? Que eu acho que realmente a gente pode, às vezes, jogar a cirurgia um pouquinho para frente, se for um quadro leve, tá? Agora, realmente, assim, vetor negativo daquele tipo que eu mostrei, não tem o que fazer, gente, é cirúrgico. Então, eu acho que você vai ter que colocar quilos ali de preenchedor para ele ter um resultado que até vai minimizar um pouco, tá? Mas não vai durar. E você vai precisar fazer de novo, e eu acho que realmente aquele tipo de paciente, o caso é realmente cirúrgico, tá? Mas se tá aquele vetor negativo começando, eu acho que sim, dá sim para fazer preenchimento numa boa, tá? A Carol, nossa, a Carol aqui também está falando que ela veio aqui em Americana e ela está falando que vale muito a pena para quem está pensando em vir. E o que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, mas é Americana, né? Que fora de mão, que coisa ruim, né? Gente, Americana é mais na mão do que muito lugar, tá? Porque o que eu falo? A Americana fica a meia hora do aeroporto de Viracopos. Então, realmente, o pessoal acha estranho, mas depois, quando vem, o pessoal fala, não, até que o acesso é de boa, é tranquilo. Então, realmente, eu gosto de fazer aqui, porque eu tenho uma estrutura aqui. Uma coisa que eu também faço nesses hands-on, que quem fez também já viu, eu gosto de fazer transmissão ao vivo, tá? E essa transmissão, eu gosto muito de fazer isso, porque eu não gosto daquele esquema que a gente fica 10 pessoas em volta do paciente, com todo mundo com o celular na mão, tentando filmar todos os momentos. O paciente ele fica assim, né, olhando para cima e falando: o que eu estou fazendo aqui? Fica ruim. Então, normalmente a gente vai com 1 ou 2 alunos, dependendo do hands-on que a gente está fazendo, e aí as pessoas ficam no outro lugar, ficam lá na sala de espera, toda a imagem é passada lá na sala de espera, então aí você pode filmar, você pode fazer o que você quiser, porque o paciente não está vendo.
Isso parece uma coisa boba, mas também não é, gente. Isso aí realmente, às vezes o paciente passa mal, ele se sente mal mesmo. Eu me sentiria, tá? Então eu acho que isso realmente faz diferença, tá? Outra coisa que eu não falei, gente, todas as aulas do curso de imersão, e da outra vez eu também fiz isso, eu dou essas aulas ao vivo, tá? Então, esse ano eu resolvi fazer em dias de semana, porque o ano passado eu fiz de sexta e sábado, tá? Mas esse ano eu vou fazer de segunda e quinta, a partir das 7 da noite. Eu falo a partir das 7 da noite, não falo muito que horas vai terminar, porque às vezes eu começo a falar, às vezes o pessoal se interessa. Então, no final das contas, gente, no fim, minhas aulas, no mínimo, tem 2 horas e meia de duração, tá? Então, eu entrego tudo o que vocês quiserem, o que eu souber falar e fazer, realmente eu faço isso, tá? Então, eu vou até e não vai ter hora para terminar. Aí você fala assim, meu Deus, muito cansativo, não dá para fazer, sei lá. Essas aulas depois elas ficam todas na plataforma do Hotmart e a pessoa pode ter acesso depois a elas durante 2 ou 3 meses, a gente de acordo com a demanda e com os pedidos também, tá? Da outra vez eu deixei 3 meses e você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e essas aulas ao vivo, eu acho que realmente faz diferença do que você ir lá e comprar um curso online e sentar e fazer. Tudo bem que você pode até depois mandar as perguntas, tirar suas dúvidas, mas é diferente. E é aquela história que a gente vive falando, gente. Às vezes a dúvida de um pode não ser a sua dúvida naquele momento, mas que vai responder o que você estava em dúvida sem saber que estava. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Então, às vezes a pessoa responde a pergunta de um outro e acaba realmente se surpreendendo e falando, putz, realmente, isso faz sentido. E aí você acaba também aprendendo com aquilo, tá? Então, isso é legal. É o Kim está aqui falando, porque realmente eu faço isso, gente. Eu falo hora de começar, e eu sou pontual, tá? Então, vai começar às 7 da noite mesmo, e nós vamos até um tempo aí para frente, tá? A Camila que está falando que desse jeito ela vai conhecer Curitiba. Vale a pena, Camila, você é de Fortaleza, você precisa conhecer o sul do país também, hein? A Isabela perguntou aqui, porque geralmente as pessoas querem mesmo rever as aulas, e fica mesmo. Normalmente eu deixo no mínimo 3 meses depois do último módulo, depois da última aula, gente, porque assim, a primeira aula já vai ser agora, dia 29 de março, no final desse mês. Então, a hora que eu termino todas as aulas, que vai ser no final de abril, aí que começa a contar os 3 meses, tá? Porque eu não acho certo, às vezes, você deixar 2 meses uma aula e 3 meses a outra, então eu deixo tudo depois que eu vou ver isso, tá? A primeira aula de imersão começa, então, agora no final de março. A Thalissa está falando, a Thalissa, gente, para quem não sabe, ela é do Acre. Então, ela está fazendo agora o Fellow em Ribeirão, e ela veio aqui para Americana, e ela está falando aqui, né? Que foi tranquilo vir para cá. E curso de preenchedor, toxina, obrigada, gente. A Carol falando que foi muito bom. A Americana de São Paulo também é rápido, bem lembrado, Claudinha. E porque realmente, assim, dá 1 hora de Guarulhos aqui, a gente pensa em 1 hora e meia. Então, às vezes, a pessoa pode achar um preço melhor de passagem, alguma coisa. Dá para vir para São Paulo também, tá? O que é isso? Ah, se eu tenho o link. Você sabe que eu não tenho? A Patrícia aqui está me perguntando das aulas de Botucatu. Eu não tenho o link. Eu vi hoje no Instagram que a Roberta, né, que colocou que ia ter. Então, isso, eu não tenho exatamente isso, mas eu posso ver e colocar em algum lugar aí para vocês. Que mais? Carol. Ah, Carol está perguntando aqui do preenchedor associado à cirurgia, tipo no pós de um mês. Sim, isso é uma coisa que realmente a gente pode fazer sim. Você faz a cirurgia e depois de um mês você vai lá e, se precisar, complementa alguma área. Isso sim, isso é muito, 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 muito bacana mesmo de fazer, tá?
Então, eu faço sim, e logo depois de um mês, isso a gente já deixa meio até conversado com o paciente, tá? Aqui a Natália está falando que fez o curso de PDO bioestimulador, que foi excelente, rapidinho de chegar. Maravilha, gente. Bom, então é isso. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que queira saber dos cursos, eu tento fazer essa coisa igual eu comentei com vocês, de tentar realmente associar e dar o que a gente usa mesmo no dia a dia, tá? Então, eu acho que ficar só também falando de teoria, teoria, teoria e não falar o que, que realmente a gente faz no dia a dia não é legal, né? Então, eu acho que realmente é por aí, tá? E aqui, ó. E vocês têm que vir para me conhecer, tá, gente? Vocês têm que vir para conhecer essa boneca. Bom, então é isso, gente. Ah lá, a Lica que faz mais sucesso. Tá, então é isso. Eu agradeço de novo, gente. Muito, muito, muito obrigada, tá? Por toda a oportunidade, por todo o carinho aí de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Então, vou encerrar, tá bom? Um beijo para todos vocês.